Neste vídeo, faço a leitura dos textos Os Anjos segundo o Espiritismo e Os Demônios segundo o Espiritismo, que se encontram, respectivamente, nos capítulos 8 e 9 do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. E, por último, faço a leitura do tópico Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, do item 489 até o item 495, que está assinado por São Luís e Santo Agostinho. Este tópico se encontra no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Capítulo 8. Os Anjos. Os anjos segundo o Espiritismo. Não se duvida que existam seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. A revelação espírita confirma a crença de todos os povos, ao mesmo tempo em que explica a natureza e a origem desses seres. As almas, ou espíritos, são criadas simples e ignorantes, sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir pelo trabalho tudo o que lhes falta. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todas e é atingido mais ou menos rapidamente, em virtude do livre-arbítrio e dos seus esforços. Todas têm os mesmos degraus a percorrer, o mesmo trabalho a fazer. Deus não faz a parte nem mais larga nem mais fácil para uns do que para outros, porque todos são seus filhos, e sendo justo, não tem preferência por nenhum. Ele lhes diz: eis a lei que deve ser sua regra de conduta, só pode levá-los ao objetivo proposto. Tudo que está de acordo com esta lei é o bem, todo o contrário é o mal. Vocês são livres para observá-la ou transgredi-la, e serão, assim, os árbitros de seus próprios destinos. Deus não criou o mal. Todas suas leis são para o bem. Foi o próprio homem quem criou o mal, infringindo as leis de Deus. Se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Mas a alma, como uma criança, nas primeiras fases da existência, é falível, não tem experiência. Deus não lhe dá a experiência, mas os meios para adquiri-la. Cada passo em falso em direção ao mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende por si mesma o que deve evitar. Assim, pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que chegue ao estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são as almas dos homens que chegaram ao grau possível de perfeição para a criatura, que gozam a plenitude da felicidade prometida. Antes de atingir o grau supremo, desfrutam de uma felicidade relativa ao seu progresso. Mas essa felicidade não está na ociosidade, e sim nas funções que lhes foram confiadas pela vontade de Deus, que elas têm o prazer de cumprir, porque tais ocupações são um meio de progredir. A humanidade não é limitada à Terra, ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Ocupou os que já desapareceram e ocupará os que se formarão. Deus criou sem parar durante toda a eternidade. Muito tempo antes que a Terra existisse, por mais antiga que a suponhamos, havia em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, espíritos de formação mais recente, e que chegaram ao objetivo final antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Por toda a eternidade há então anjos ou espíritos puros, cuja longevidade se perde no infinito do passado e por isso nos parece que sempre foram anjos. Assim se realiza a grande lei da unidade da criação.
Deus jamais esteve inativo, sempre houve puros espíritos, que passaram por provas e foram esclarecidos pela transmissão das ordens divinas em todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os menores detalhes. Não há então necessidade de acreditar em seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, velhos ou novos, conquistaram seus degraus pela luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são os filhos de suas próprias obras. Assim, realiza-se com igualdade a soberana justiça de Deus. Capítulo 9. Os demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são seres isolados. A criação de seres inteligentes é única. Unidos a corpos materiais, constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus os criou com todas as condições para atingirem a perfeição, que é seu objetivo final, e a felicidade, que é a consequência da perfeição. Mas não lhes deu a perfeição. Quis que a devessem ao trabalho pessoal, que a conquistassem com mérito. A partir do instante da criação, progridem, estejam encarnados ou em estado espiritual. Quando chegam ao apogeu, são puros espíritos ou anjos, segundo a denominação comum, de forma que, a partir do embrião do ser inteligente até o estágio de anjo, existe uma corrente ininterrupta, em que cada elo marca um degrau para o progresso. Assim existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, de acordo com o degrau da escala em que estejam, embaixo, no alto ou no meio. Há, por consequência, espíritos em todos os graus de conhecimento e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas escalas inferiores existem aqueles ainda profundamente inclinados ao mal e que nele se deleitam. Podem ser chamados de demônios se quiser, porque são capazes de todos os mesmos malefícios. O Espiritismo não os chama de demônios, porque a palavra dá a ideia de seres diferentes da humanidade, com uma natureza essencialmente voltada para o mal, por toda a eternidade, e incapazes de progredir em direção ao bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus, por desobediência. São anjos decaídos. Foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos que melhorarão. Estão ainda embaixo na escala e subirão. Estes, por indolência, negligência, obstinação e má vontade, ficam mais tempo nos degraus inferiores, carregando a pena, e o hábito do mal lhes torna mais difícil a saída. Mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos consequentes sofrimentos. Comparam a própria situação com a dos bons espíritos e compreendem que seu interesse é o bem e procuram melhorar, mas o fazem por vontade própria, sem serem constrangidos. São submetidos à lei do progresso por sua aptidão para progredir, mas não progridem nada contra a própria vontade. Deus oferece sem cessar os meios para progredir, mas eles são livres para aproveitá-los ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito, e Deus quer que tenham o mérito de suas obras. Não coloca ninguém no primeiro degrau da escala por privilégio. O primeiro degrau está aberto a todos e chega-se a ele por próprios esforços. Os anjos mais elevados conquistaram o grau de adiantamento, passando pelo mesmo caminho que os outros. Quando chegam a um certo grau de depuração, os espíritos têm missões de acordo com seu adiantamento. Executam todas aquelas destinadas aos anjos de diferentes ordens. Como Deus criou durante toda a eternidade,
Sempre existiram espíritos em número suficiente para atender às necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, é suficiente para tudo. Esta unidade na criação, com a ideia de que todos têm o mesmo ponto de partida, o mesmo caminho a percorrer e que se elevam pelos próprios méritos, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas por dons e privilégios. A doutrina comum sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso nem a existência de seres em diferentes degraus, conclui que foram o produto de criações especiais. Assim, chega-se a fazer de Deus um pai parcial que dá tudo a alguns de seus filhos, enquanto impõe a outros o mais rude trabalho. Não surpreende que, durante muito tempo, os homens não tenham se chocado com essas preferências, porque faziam a mesma coisa com seus próprios filhos, estabelecendo direitos ao filho primogênito e privilégios de nascimento. Poderiam acreditar que faziam mais errados do que Deus? Hoje, o círculo das ideias se estendeu. Os homens veem mais claro e têm noções mais claras da justiça. Veem a justiça por si mesmos e, se não a encontram na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. Por isso, a razão rejeita toda a doutrina em que a justiça divina não apareça na plenitude da sua clareza. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Item 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. 493-A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de seres
que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e, aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se soubesseis bem dessa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e, não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certo de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis, assim, mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra,
eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui, neste planeta, separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos. Não é também o ar, para nós, o veículo da transmissão do som?